Bom dia a todos. Eu concordo com o Márcio que falar depois do Dr. Roberto Rodrigues e do próprio Márcio é um desafio muito grande. Eu sou uma pessoa muito curiosa e uma das minhas curiosidades vem de como as leis são feitas, como elas são construídas, como se chegam nas leis. E com certeza, estes dois homens, embora não sejam juristas, como eu também não sou, eles trouxeram contribuições enormes ao cooperativismo, porque eles enfrentaram a questão: o cooperativismo precisa ser regulado, o cooperativismo precisa de leis adequadas que regulem de forma competente o seu funcionamento. E esta geração de cooperativistas, cujo Roberto Rodrigues foi o seu maior expoente, foi competentíssima em construir um marco legal para o cooperativismo, e a geração do Márcio, que vem logo atrás, não tem deixado a peteca cair. Nós temos dado continuidade ao trabalho destes dois grandes líderes cooperativistas. Bom, o tema que eu vou abordar com vocês é a ordem econômica e financeira na Constituição. As palavras, tanto do Dr. Roberto Rodrigues quanto do Dr. Márcio, elas foram importantes para nos situar no contexto em que o texto constitucional e a lei complementar que trata do cooperativismo de crédito, que está diretamente relacionado com o ordenamento econômico e financeiro, como elas foram construídas. Eu queria apenas recapitular um pouquinho a questão histórica, muito bem fundamentada, mas como um líder cooperativista pensa, como o Roberto Rodrigues pensa, como o Márcio pensa. Tem uma historinha que traduz isso bem e está exatamente no mesmo contexto, que é a história da criação do cooperativismo americano. A história do cooperativismo americano ela foi curiosa porque lá um milionário, um homem muito rico, Edward Filene, entendeu que o sistema financeiro americano podia ser mais justo se o cooperativismo de crédito se desenvolvesse ali. E ele, então, resolveu dedicar parte da fortuna dele para estruturar um sistema cooperativista de crédito nas Américas. Ele até brincou, porque certa vez um outro milionário perguntou: mas Filene, você fica gastando seu dinheiro com cooperativista, por que você faz isso? Ele falou: não, você gosta de iate e gasta seu dinheiro com iate. Eu gosto de cooperativa, eu gasto meu com cooperativa. Cada um se diverte do seu jeito, né? Mas ele contratou um jurista, um advogado, que é o Roy B.G. Green, para fazer o projeto de criar o cooperativismo americano, ainda ali na década de 20, e fez a pergunta: o que nós precisamos para dar aos Estados Unidos um cooperativismo de crédito organizado que possa abrigar e trazer a efeito toda a doutrina muito bem desenhada pelo Dr. Roberto Rodrigues. E a fórmula deles foi uma fórmula muito simples. Eles pegaram uma folhinha de papel, conversando os dois, e essa folhinha de papel ficou guardada por 50 anos, e hoje é uma relíquia de museu. E ela dizia o seguinte: você quer dar para os Estados Unidos o cooperativismo de crédito? Primeira coisa, consiga leis que regulem adequadamente as cooperativas. Segundo, consiga pelo menos 3 cooperativas em cada estado americano. Conseguindo 3 cooperativas para o estado americano, consiga uma federação estadual em cada estado e, para concluir tudo, uma confederação nacional. Era essa a fórmula. 4 pontos muito simples, mas o primeiro ponto, o ponto mais importante, era conseguir leis que regulassem adequadamente o cooperativismo de crédito. A geração do nosso Roberto Rodrigues apreendeu isso muito bem e construiu, através dos passos por ele mencionados, um arcabouço jurídico que está inacabado, mas que está muito bem começado para organizar o cooperativismo de crédito no Brasil. Lamentavelmente, Roberto Rodrigues contou uma história que transcorreu-se em 1986, portanto, 60 anos depois da história americana. Uma defasagem de tempo muito grande. E nós tentamos construir no Brasil, iniciamos o cooperativismo de crédito no Brasil ainda em 1902, lá em Nova Petrópolis, através de um trabalho de um padre, Teodoro Amistad. E esse cooperativismo de crédito vem se desenvolvendo e de uma forma muito competente, mas ele prescindiu deste detalhe importante: consiga leis que assegurem ao cooperativismo uma condição de funcionamento que seja estável.
E o cooperativismo ele se desenvolveu muito bem, o cooperativismo de crédito, que é o meu segmento, como o Roberto muito bem colocou e o Márcio reiterou, o cooperativismo de crédito ele pode ser aplicado a qualquer aspecto da atividade econômica. Nós estamos aqui tratando das questões relacionadas ao ambiente econômico e financeiro do nosso país, então estou tratando do tema cooperativismo de crédito. Ele vem se desenvolvendo, teve um apogeu em 1930, na década de 1930 e 1940. Nós tivemos um número muito grande de cooperativas nesse país. Alguns bancos importantes, como, por exemplo, o Banco Real, que já hoje está dentro do Grupo Santander, mas no início das suas atividades, ainda antes de ser Banco Rural, ainda como Banco da Lavoura, foi uma cooperativa de crédito, que se transformou em banco. Então, as cooperativas, de fato, se desenvolveram muito bem, mas com um marco regulamentar precário. Quando nós chegamos na década de 1960, 1950, o Brasil estava passando por uma série de dificuldades e o pensamento de como gerar o desenvolvimento econômico do Brasil, ele tinha ainda uma visão muito estruturalista, com o poder central do governo organizando a sociedade, detendo as suas principais instituições. E esse debate evolui. Em 1964, nós temos um fato muito marcante, que é a criação do Banco Central do Brasil, com o desafio de dar ao Brasil um sistema financeiro apropriado para aquele momento do país. E o Banco Central fez um trabalho muito bem feito ao estruturar o sistema financeiro nacional. Como eu disse, a SUMOC é transformada em Banco Central em 1964. Em 1964 é promulgada a Lei 4595, que organiza o sistema financeiro nacional. E este projeto de sistema financeiro nacional de 1964, ele não preveu como uma das formas de organização de sociedade e instituição financeira cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito ficaram fora do projeto. Ficaram fora. O Banco Central é criado em 1964. Ainda em 64, ele promulgou uma resolução lacônica para tratar do que seria o cooperativismo de crédito, a resolução número 5, e agiu de forma a reduzir o tamanho do cooperativismo de crédito, porque ele não estava naquele planejamento inicial, que o sistema financeiro teria dois tipos de instituições bancárias, instituições públicas, instituições privadas. As principais instituições financeiras seriam públicas, muito grandes, como é o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, etc. e tal. E as cooperativas, então, passaram por um momento de fortíssima restrição ao seu funcionamento. Fortíssima restrição ao seu funcionamento, e elas foram perdendo participação de mercado e chegaram, em 1980, com apenas 0,2% de participação de mercado. Praticamente foram eliminadas do contexto do sistema financeiro nacional. Alguns remanescentes existiam, mas muito poucos. E nós, então, precisávamos construir o sistema de crédito cooperativo no Brasil. Foi feito um debate sobre o tema. Esse debate ele aconteceu de uma forma muito bem construída a partir de 1978, onde se discutia por que o cooperativismo não tinha dado certo no Brasil, por que o Banco Central não tinha estimulado o cooperativismo, etc. e tal, e chegou-se a uma fórmula parecida com aquela americana, mas era uma fórmula brasileira. Por que o cooperativismo de crédito não deu certo e o que precisa acontecer para o cooperativismo de crédito dar certo? E nós, então, chegamos a uma fórmula. O nosso líder, à época, chamava Mário Curi Guimarães, e a fórmula era o seguinte: as cooperativas não deram certo porque faltou 3 coisas. Primeiro, faltou autorregulação e supervisão. As cooperativas ficaram muito soltas e fizeram o que não deveriam fazer. Segundo, faltou capacitação. As pessoas não estão preparadas para dirigir os empreendimentos cooperativos. E terceiro, faltou integração entre as cooperativas e entidades operacionais de 2º e 3º graus. Essa era a fórmula para reconstruir aqui. Só que essa fórmula tinha de estar refletida dentro de leis que pudessem assegurar a sua aplicação.
Em 1980, o Banco Central mudou de atitude sem que houvesse mudança de uma vírgula em qualquer lei ou regulamento. Em 1980, o Banco Central começa a aplicar essa regra. O Banco Central podia fazer isso por causa da subregulamentação, então ele mesmo, através de resoluções e circulares, ia criando as condições, permitiu a primeira cooperativa central em 1980. A primeira resolução mais analítica sobre o nosso segmento só vem em 1992, a resolução 1914, mas ainda no âmbito apenas de resoluções do Banco Central. Mas em 88, alguma coisa começa a mudar no sentido do ordenamento jurídico do cooperativismo de crédito, exatamente pelo trabalho do Roberto Rodrigues que está aqui, a discussão no âmbito legislativo de uma melhor regulamentação. E nós, então, fomos lembrados, durante a Assembleia Constituinte, o cooperativismo de crédito, dentro daqueles 5 pontos do Roberto Rodrigues, que ele bem colocou aqui, nós fomos citados e ganhamos primeiro ponto de tratamento regulamentar constitucional da nossa história, que veio no artigo 192. Ele passou por uma mudança de redação em 2003, mas a nossa conquista permaneceu. O artigo 192 da Constituição diz assim: o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a prover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que compõem, vírgula, abrangendo as cooperativas de crédito, vírgula, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Veja, o sistema financeiro nacional, ele é constituído por bancos, corretoras, financeiras, distribuidoras de títulos de valores imobiliários, administradoras de consórcio. Há um grande número de organizações específicas que compõem o sistema financeiro nacional. Mas nenhum tipo de organização, nem a bancária, é citado no artigo 192, de forma específica. O artigo 192 diz que o sistema financeiro nacional, abrangendo as cooperativas de crédito. Por quê? Porque nós tínhamos sido esquecidos em 1964. Como nós fomos esquecidos, a garantia que os nossos líderes precisavam ter é que nós fôssemos lembrados. E para sermos lembrados, fomos incluídos no artigo 192 de forma muito específica. Então, as cooperativas de crédito, elas passaram a figurar no sistema financeiro nacional, tiveram esse direito garantido no artigo 192 da Constituição, mas nós continuamos sendo, no detalhe, regulados por resoluções do Banco Central, que resolução após resolução foram nos conferindo novos direitos, foram melhorando as nossas condições de funcionamento. A nossa parceria com o Banco Central sempre foi uma parceria muito produtiva e nós não tivemos, a partir de 1980, nenhum retrocesso regulamentar. Só tivemos avanço regulamentar. Mas, enfim, o artigo 192 precisava ser regulado por uma lei complementar. E, é claro, todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional gostariam de ter a sua própria lei complementar. Mas a única lei complementar regulando o artigo 192 da Constituição, que foi promulgada até esta data, é a Lei Complementar 130, que regulamenta o cooperativismo de crédito brasileiro. Então, além de nós termos na Constituição o artigo 192, nós também temos uma lei complementar que assegurou todos os avanços que o cooperativismo de crédito conseguiu obter perante as autoridades públicas da década de 1980 até a data da promulgação da lei. Quais foram esses avanços? Eles todos estão bem construídos e consolidados na lei complementar. No artigo 2, por exemplo, foi assegurado às cooperativas de crédito o acesso a todos os instrumentos financeiros do mercado. Ou seja, uma cooperativa de crédito pode prestar serviços financeiros aos seus associados com todos os instrumentos financeiros disponíveis. Qual que é o efeito prático disso? Hoje, você ter conta numa cooperativa de crédito ou conta em um banco quase não faz diferença,
porque qualquer produto financeiro que você encontra num banco, você também encontra numa cooperativa de crédito, e nós temos a garantia de poder oferecer esses produtos a vocês por uma lei constitucional. Um outro aspecto importante, no artigo 4, foi regulamentado a composição do quadro social das cooperativas, permitindo que as cooperativas também atendessem pessoas jurídicas, o que já acontecia no mundo inteiro. Ministro, bem-vindo. Permitindo, então, que as pessoas jurídicas fizessem parte das cooperativas de crédito, o que é fundamental para o seu adequado funcionamento. No artigo 5º, foi organizada a governança corporativa das cooperativas de crédito, garantindo que a administração da cooperativa de crédito fosse feita por profissionais. Então, houve uma profissionalização da administração das cooperativas de crédito. Os artigos 14 e 15 trataram da organização sistêmica das cooperativas de crédito, garantindo que elas pudessem ter economia de escala. Então, as cooperativas de crédito elas se organizam em cooperativas de primeiro grau, que são aquelas que atendem a sociedade em geral, cooperativas de segundo grau, que organizam em melhor escala, regionalmente, as atividades de um conjunto de cooperativas de crédito, e cooperativas de terceiro grau, que organizam nacionalmente o segmento de cooperativas de crédito, garantindo ganhos de escala nacionais. E no artigo 16, nós ganhamos a condição das entidades de segundo e terceiro grau do cooperativismo de crédito poderem interferirem na administração de uma cooperativa de primeiro grau, caso ela comece a ter problemas e desequilibre as suas atividades, de forma que, por via de autorregulação, o cooperativismo de crédito pudesse resolver os seus próprios problemas. Então, aqueles 3 pontos que foram definidos ainda em 1980, que era permitir que as cooperativas de crédito se organizassem de formas a se autorregular e se autoajustarem, permitindo que as cooperativas se profissionalizassem e permitindo que as cooperativas se integrassem, todos os 3 pontos foram observados e constam o seu disciplinamento da Lei Complementar 130, de forma que nós consolidamos todos os avanços que os nossos líderes, doutor Roberto Rodrigues, doutor Márcio Lopes de Freitas, foram adquirindo e conquistando ao longo do tempo. O que nós temos hoje? Nós temos um sistema cooperativo de crédito composto por cerca de 1.200 cooperativas singulares, composto por mais ou menos 35 cooperativas de segundo grau, 3 cooperativas de terceiro grau, 2 bancos cooperativos. Nós já estamos atendendo mais de 5 milhões de brasileiros, o que isso para nós é algo muito importante. As nossas cooperativas já têm mais de 5.000 agências, portanto, nós já temos a 6ª maior rede de atendimento do sistema financeiro nacional, e a nossa participação média de mercado, que antes da organização do sistema e do seu tratamento, inclusive com suporte regulamentar, o que era 0,2% de participação de mercado em 1980, hoje é 2,5% de participação de mercado. Portanto, hoje nós já estamos administrando recursos aí que ultrapassam 50 bilhões de reais. Fruto, claro, de um trabalho de fôlego, um trabalho que vem sendo construído aí ao longo de anos. Então, hoje nós podemos dizer e afirmar com muita tranquilidade que o cooperativismo de crédito faz parte do sistema financeiro nacional, que as cooperativas de crédito são adequadamente reguladas e supervisionadas pelo Banco Central, que cada vez mais o cooperativismo de crédito desponta como um instrumento útil para a organização da sociedade, para eliminar determinados excessos que são praticados pela instituição financeira convencional e levar o acesso de serviços financeiros em condições justas e dignas a grande parte da sociedade brasileira. Como eu disse, um número que já supera 5 milhões de brasileiros.
Dizendo isso, eu concluo aqui a minha manifestação, mais uma vez agradecendo toda a organização do evento, o convite de poder estar aqui com vocês.